as mais importantes e as que são necessárias para esse contexto. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Classroom. Já usaram o Classroom alguma vez? O Classroom, ele, para quem estudou na pandemia, acho que todos vocês, né? Já era usado para algumas escolas, usava o Classroom. Mas é bem prático, viu? Para vocês aí não vai ser dificuldade nenhuma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque eu simplesmente não estou conseguindo abrir no Chrome. E aí, eu vou ver se eu abro. Eu vou compartilhar a tela inteira para vocês verem, porque aqui eu não vou conseguir, né? Vai aparecer duplicado aqui para vocês, porque eu estou compartilhando a tela inteira. Então, eu vou abrir aqui para vocês o Classroom. Ó, eu não consigo voltar aqui, tá vendo? Porque quando eu volto aqui, vai ficar duplicado. Então, eu vou instalar, não vou conseguir prestar atenção no chat aqui. Mas assim que eu terminar, eu volto aqui para falar com vocês, tá? Então, essa é a interface do Classroom, né? Como é que funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essas aqui são as turmas que eu tenho ativas, né? Essas duas turmas aqui eram turmas que eu tinha no ano passado, né? Que eram duas turmas da UPT ano passado. E aí aqui eu tenho a UPT presencial, que era uma turma presencial que eu tinha. E mesmo os presenciais, eu tinha o Classroom para compartilhar com eles também, né? Então, basicamente, vocês vão colocar lá no Google, né? Lá no pesquisa do Google, Classroom. Para entrar, você só precisa de ter um e-mail Google, uma conta Google, imagino que a maioria tem. E aí, quer ver? Ó, aqui vou mostrar para vocês. Ó. Essa é a turma que eu criei para vocês, né? O PT Online, turma de 2026. E aí, esse código da turma aqui que eu vou mandar para vocês, e aí vocês vão colocar lá na hora de fazer o cadastro. Tem lá, quer ver? Ó, copiar aqui. Copiar convite. Aí tem aqui, ó, esse maisinho, participar de uma turma, né? Quando eu coloco participar de uma turma, ele vai pedir o código da turma que vocês vão colocar aqui. E aí eu não posso participar dessa turma porque essa turma é minha, né? Fui eu que criei, então não tem como eu participar dela porque eu já estou nela. E aí deixa eu mostrar para vocês como é que funciona dentro da turma essa interface, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu tinha uma turma da UPT, né? E aí, ó, eu ia postando no mural, tá vendo? No mural as atividades, vídeo, lista de orações coordenadas, aqui, ó, lista de período composto. Aí eu deixava alguns comentários. Ele basicamente é uma rede social também, tá? Eu deixava comentários, eu deixava alguns tipos de informações, atividade, né? Por exemplo, aqui, ó, bem-vindos ao PT Online. E aí, aqui, as regras do curso, né? E aqui, eu tinha ó, atividades. Percebam que tem essa aba aqui, ó, atividades. O que é atividades? Eu postava, de fato, atividades com tempo para devolver, né? Então, ó, aqui é uma atividade. E aí, quando o aluno respondia, né? Aparecia para mim a atualização e eu ia verificando. Então, é uma forma legal também de eu passar uma atividade prática com vocês e eu conseguir ter esse suporte. Porque aqui na aula, né, é difícil ter esse tipo de suporte, dar esse tipo de suporte, a não ser quando é uma atividade básica, né? Que eu consigo ver ali rápido ali no chat. Mas às vezes não é suficiente, né? Porque, por exemplo, aqui eu pedi para produzir um cartaz ou produzir uma. Era um cartaz, deixa eu ver aqui. Produzir um cartaz ou uma tirinha falando sobre preconceito linguístico, né? Então, isso eu não consigo fazer aqui. E como é que eu vou ver isso aqui com vocês? A gente não consegue compartilhar uma imagem, por exemplo, aqui no chat e etc. Então, aqui fica mais prático, né? Então, é mais ou menos isso. A interface não é difícil. Então, aqui, por exemplo, se vocês abrirem, colocar aqui, vocês vão conseguir abrir o arquivo. Olha lá,
Aqui coloquei um slide PDF, atividades junto. Então, não é muito difícil, não. Ainda tem algumas pessoas que estão aqui, ó, são todos os alunos que estavam ano passado. Eles estão aqui na sala ainda. E aqui as notas, né, que na verdade é a avaliação, né, que eu passei das atividades, aí ele dá uma verificada, a gente corrige e manda as notas, que na verdade é só o índice, né, 80%, 70%. Então, basicamente é isso, eu criei a turma de vocês, o que vocês precisam fazer? Classroom, ele tem um aplicativo na Play Store, do iPhone eu não sei, porque eu não tenho iPhone e eu nunca tive um iPhone, então eu não sei como é que funciona um iPhone, mas imagino que deva ter. Não sei se tem, mas imagino que deva ter. E aí é isso, baixou lá o aplicativo para quem usa no celular, online. Quem vai usar o computador consegue fazer isso também, né? Só digitar lá no Google Classroom, entrar com uma conta Google e colocar esse código aqui que eu vou mandar para vocês aqui, ó. Vou mandar no chat, depois eu pedi para mandarem para vocês no grupo, porque eu não tenho acesso ao grupo. Vou cancelar aqui o compartilhamento. Não é difícil, né? Ficou alguma dúvida sobre o Classroom? Ah, aqui eu consegui abrir aqui, ó. Que coisa. Classroom não é difícil. Não estava conseguindo, agora eu estou. Mas aí aqui eu não consigo maximizar. Então vou ter que ir por outro jeito mesmo. Alguma dúvida, gente? Vou compartilhar com vocês aqui o link da sala e o número também, né? Depois eu vou, quem puder já conseguir fazer isso agora, entrar na sala lá para dar uma olhada para ver se está tudo certo. Alguém pode fazer isso agora para me dar um feedback? Eu ficaria imensamente feliz. Eu consegui já, Pro. Entrou? Ótimo. Sim. Quem foi falar? Tamires. Tamires já conseguiu. Então, ótimo, gente. Aí, o que acontece? Eu criei essa sala agora à tarde, à noite, né? Então, assim que eu terminar a aula de hoje de vocês, eu já vou subir os slides. São três encontros que nós tivemos. 3 slides já feitos. Eu vou subir esses slides lá para vocês. E a ideia também, no final do dia, da noite, né? Da aula, é criar uma proposta de atividade para vocês também. Propor algo ali para a gente conseguir trabalhar, tá? Para conseguir passar atividade, né? Homework, atividade de casa, tarefa, cada região chama de um jeito. Para casa, né? Para casa eu tive que aprender a falar aqui. Como que vocês falam quando é atividade de fazer em casa? É para casa, é atividade de casa, é tarefa, como é que vocês chamam isso? Eu conheci como tarefa, mas aqui eu tive que aprender a falar o para casa. Tem essa distinção, né? Do para casa, do para sala. Eu adoro esses tipos de diferenças culturais, linguísticos, acho muito bacana. Quando nós vamos falar de variação linguística, eu vou contar umas histórias para vocês. Tá, olha só. Ontem nós falamos um pouquinho sobre acentuação, né? Falamos um pouquinho sobre tonicidade, sobre a língua, sobre o que mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. A função das linguagens, né? Os tipos de função de linguagem. Falei com vocês sobre a função referencial e a função metalinguística, né? Mas também citei que temos outros tipos de linguagem, função de linguagem, que são 6,
Mas as que mais normalmente são cobradas no Enem são essas duas, né? Que é a função referencial, que é aquela função objetiva, né? Da linguagem que ela é clara, objetiva, normalmente usada em gêneros jornalísticos, né? Notícia, resenha jornalística, reportagem, tudo isso é usado porque justamente é o objetivo do texto jornalístico. É ser objetivo, é ser claro, né? Ninguém para ler uma notícia que fica tentando fazer você pensar o que aconteceu. A gente quer saber exatamente o que aconteceu. E aí também falei sobre acentuação. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, gêneros digitais e acentuação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não tem fim. Espero que vocês não fiquem chateados com essa pergunta, porque tem gente que não gosta de falar. Qual é a média de idade de vocês? Quantos anos vocês têm? Coloca ali no chat. Eu tenho 20, 22, 17, 19. Ó, chutei 2 números que acertei. Vou jogar na Mega Sena. 33. E a Lauren tá na minha faixa aqui, hein, Lauren? Nascemos no mesmo ano. Se você for fazer 34 esse ano. Claro. Eu não vou chamar de velha, Lauren. O velha tem um sentido muito pejorativo. A gente vai chamar de experiente. Eu me recuso a dizer que eu sou velha. Embora, às vezes, eu já estou me sentindo muito velha, às vezes, no grupo de adolescente. Tá, então, nós temos ali alguém que é da mesma geração que eu, mas a maioria ali, pelo que eu vi aqui que me responderam, são nativos digitais, né? Acho que você já deve ter ouvido tanto falar sobre isso, sobre o nativo digital. Qual que é a diferença de um nativo digital para um não nativo digital? Eu e Lauren fomos a última geração que nasceu, né, sem tecnologia. Quando nós nascemos, não é que não existia computador ou internet, algo do tipo. Lá para os anos 90 existia, mas era algo muito, muito raro, né? Então, alguém que tinha um computador nos anos 90 era o mais rico da região, né? E ali para os anos 2000, que foi a época que eu e Lauren tivemos lá seus nossos 10 anos, 10, 12 anos, já começou a ficar um pouco mais fácil. E mesmo assim, tinha que ser um pouco... como que eu posso dizer? Tinha que ser sacrificado, né? Para comprar um computador, para usar a internet. Então, eu usei a internet de escada, que era chata, que caía o tempo todo, que não podia usar o tempo todo porque o telefone ficava mudo. E telefone fixo na época era o que tinha, né? Os celulares eram mais difíceis de ter, é outra coisa que veio depois. E mesmo os celulares que vieram, eles vieram no começo sem internet, né? A gente tinha lá no máximo para se comunicar, era um SMS, que eu, na época, contratava pacotes de SMS para mandar mensagens ali para as minhas amigas na época, né? Isso eu lá já com meus 16 anos, já por meados de 2010, 2008, na verdade. Então, o nascido digital, ele já nasceu com a tecnologia. Então, por exemplo, hoje, a minha filha com 2 anos e meio, ela já sabe mexer, né, no celular. A Lauren lembrou da Lan House. Lan House mudou o contexto, Lauren, não sei se você reparou. As Lan House não morreram, elas existem ainda, mas hoje elas não têm a mesma função que tinha na nossa época. Então, eu pegava lá na época, tipo, R$5, era a minha mesada da quinzenal, na época, 15, R$5 lá nos inícios dos anos 2000, dava para comprar bastante coisinha, né? Bastante besteira, né? E gastava lá. Eu sempre fui gamer, né? Eu joguei muitos jogos, muito console na época. Então eu ia na Lan House para jogar. Então, o orelhão é um negócio que de vez em quando eu vejo mas sem telefone, né? Tenho saudade de ver um orelhão tocar, da ansiedade de você ir lá no orelhão, ficar perto do orelhão esperando o telefone tocar para saber se você ia atender a pessoa, se a pessoa te falava, né, vou ligar para você tanto horário. E quando você chegava lá para esperar a pessoa te ligar e estavam usando o orelhão, aí você ficava, nossa, e agora? A pessoa vai me ligar, esse cara não desliga o telefone,
E era isso, né? A ansiedade, antes do cartão, né? Eu não cheguei a pegar ficha. Imagino que Lauren também não. A gente já usava cartão telefônico na época, né? A ficha é um pouco mais antiga, dos nossos pais. Que tanto que vem o termo caiu a ficha, né? Vem daí, que a ficha você colocava a ficha no telefone, quando acabava o tempo da ficha, ela caía dentro do telefone. Então, e a gente usava os créditos, né? Quem comprava um cartão de 60 créditos para ligar para alguém, meu filho, você podia ter certeza que era uma pessoa muito importante para ver isso daí, né? Então, as gerações são diferentes, é natural, né? A nossa geração, a minha geração, ela tem uma mentalidade, tem uma forma de pensar, de se portar diferente da nova geração, que a gente fala de geração Z, né? Os nativos digitais, eles recebem as informações. A tecnologia não mudou só o jeito da gente agir, né? Da gente receber informação, mas ela mudou a forma da gente pensar. A gente tem uma geração hoje que o pensamento está muito acelerado, eles querem informação muito rápido. Tanto é que hoje o tempo é relativo. Lauren pode dizer para vocês que quando a gente viu um vídeo no YouTube, a gente viu um vídeo no YouTube de 30 minutos, 40 minutos. Era um vídeo no YouTube. E eu colocava lá a música para ver os clipes tinham 5, 6 minutos, às vezes, da música, né? Que era a música estendida justamente por causa do clipe, e assistia 1 hora de vídeo. Eu mesmo ficava 1 hora assistindo vídeo de clipe de música, porque eu queria ver o clipe da música. Hoje, para você ver uma pessoa passar 3 minutos vendo um vídeo, é porque esse vídeo foi muito impactante para ela, porque normalmente as pessoas não veem mais 3 minutos de vídeo. E quando vê, ainda coloca no 2.0. Então, a velocidade de informação está muito rápida. E aí, a gente, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, também surgiu esse negócio que está escrito ali no slide, que é os gêneros digitais, né? Os gêneros digitais, a informação, ela teve que se adaptar também à velocidade que isso chega a todo mundo. Hoje, se acontece algo lá no Pará, eu citando Pará, no Acre, né, gente? Porque é o último estado lá, a gente sabe disso em segundos. Eu costumo contar para os meus alunos que quando eu mandava carta, que sim, eu ainda mandei carta, eu mandava carta para um parente que morava a 3 estados de mim. Então, quando eu mandava essa carta, eu escrevia assim na carta, né? Que tinha forma de escrever, gente. Era tudo muito bonito. Bom dia, meu caro amigo, meu parente tal. Escrevo-lhe essa carta para dizer como que você, para dizer-lhe notícias do meu bem-estar. E era todo um floreio. E aí eu falava assim para a pessoa assim, olha, eu não estou escrevendo para dizer para você que eu não estou tão bem de saúde, mas espero que quando essa carta chegar a você, eu esteja bem. E a carta, às vezes, demorava 15 dias para chegar. Então, quando a carta chegava, 15 dias, a pessoa respondia, 15 dias, 30 dias para receber uma informação. Até que essa pessoa respondesse, essa carta já tinha sarado há muito tempo, porque estava numa gripe, uma coisa do tipo, né? Que passa 2, 3 dias, você está bem de novo. Isso já não acontece mais. Hoje, essa mesma pessoa que eu demorava 30 dias para falar há anos atrás, eu consigo mandar uma mensagem para ela agora, pegar o telefone, falar começou, ela me responde no mesmo momento. Essa velocidade de informação mudou também a forma com que a gente recebe informação, mudou a forma com que a gente pensa a informação e teve que ser criado esse negócio ali, ó, gêneros digitais. Análise de formatos informativos e normas ortográficas no cenário digital contemporâneo. Então, criou-se norma até para isso. A linguagem a gente falava no início que era a linguagem de computador, né? Gente, eu lá nos meus 12, 13 anos, eu vi professores na época desenhar no quadro, na época era um quadro verde, que a gente chamava de quadro negro, né? Não sei por que chamava de quadro negro. A giz, né? Alguns lugares do Brasil ainda tem esse giz branco, né? E tinha colorido. E os professores, eles desenhavam para a gente ali, porque não tinha computador na escola, como acessar a internet, como colocar lá www.google.com.br. Na época tinha 2, era o pareio, né? Depois se perdeu um pouquinho, que era o Google e Yahoo. Yahoo perdeu um pouquinho a força, mas tinha esses 2 ali na época. E hoje, a gente sabe que, assim, hoje o meu aluno, às vezes, de 10, 11 anos, ele consegue me ensinar coisas, às vezes, no meu aparelho de telefone que eu nem imaginava que fazia. Então, houve uma troca, né?
disso. E aí a gente tem que estar estudando como que isso vai mudando também a forma da gente pensar, né? A forma da gente raciocinar, né? Hoje, talvez, eu tenho a minha maior crítica sobre isso será que esse nativo digital, ele consegue abstrair realmente o que ele precisa do texto? Ele consegue pensar do texto como um objeto, no intertexto, né? Consegue entender, ele tem, às vezes não tem nem paciência para ler o texto. E cria uma ansiedade gigantesca disso, né? Então, hoje, por exemplo, nas minhas turmas de 7º, 8º e 9º ano, eu preciso fazer os 5 minutos do nada. O que é os 5 minutos do nada? É 5 minutos fazendo absolutamente nada. E, gente, é a morte para eles ficarem 5 minutos sem fazer nada. Sabe o que é você ficar aqui, ó, parado? 5 minutos. Por que eu faço isso? Para desacelerá-los. Porque eu chego na sala de aula, eles estão muito agitados, querendo, né? E aí tem aquela questão da abstinência do telefone também, que sim, isso acontece. Então, eu preciso desacelerá-los. O pensamento deles está muito... Eles querem informação. E tem que ter aquele... Eu falo nas minhas reuniões de professores que é aquela exigência da dopamina, né? Daquele hormônio do prazer. A gente precisa estar o tempo todo, né? Trazendo... tem que ser prazeroso. Até eu mesmo, gente. Às vezes eu tô aqui vendo os Reels no Instagram e eu tô passando assim, de repente, quando eu me vejo, já tô assim, ó. Com o dedinho rapidinho, assim, ó. E eu, gente, eu não tô parando para ver o vídeo, né? Então, que eu critico. Então, é natural essas mudanças, só que a gente precisa pensar sobre isso, né? Pensar de como que vai mudar isso, né? E aí tem essa imagem aqui no fundo, que é a fake news, né? É outra coisa que eu acho que assim, a gente fala tanto na escola que quem é aluno hoje está cansado de falar de duas coisas e mesmo assim a gente precisa reforçar. Quais são essas duas coisas? Que é fake news e bullying, né? Todo ano tem algum trabalho relacionado a isso. E todas as escolas do país falam sobre isso porque está no cronograma de ensino. Realmente, está ali no documento organizador, no DCRE. E é obrigatório esse sistema, justamente para falar da importância disso, né? Ó, então, o que nós vamos falar isso? Era da informação em gênero jornalístico, como mudou, né? O gênero jornalístico. A evolução dos gêneros nativos digitais, como que esse gênero hoje está se moldando, né? A gente fala hoje, por exemplo, eu já tive que ensinar os meus alunos, hoje eu ensino os meus alunos a fazer prompt para IAs, a escrever um prompt, né? Já é um gênero. Já é um gênero que está aí. Ah, mas professora, faz tanto tempo que eu acho que minha filha. Quanto tempo temos assim esse boom da IA tá acesso? Há uns 4 anos, 5 anos, talvez. Não sei, minha filha tem 2 anos e meio. Quando eu engravidei, 3 anos, por aí, mais ou menos essa média aí. Então, já se fala sobre isso, né? Desafios da desinformação e a credibilidade. Hoje, o que é verdade, né? Nós vamos falar sobre isso nos próximos capítulos. Novo acordo ortográfico, né? O último acordo ortográfico veio de 2016, né? E o acentos diferenciais e exercícios práticos, né? Nós vamos falar sobre o que mudou de acentos. Para vocês, de 17 anos, aí 19, vocês já viram esse acordo ortográfico na prática das atividades. O seu cérebro já está adaptado a ver esse novo acordo, né? Para mim, para Lauren, para mais velhos do que eu, gerações a mais, a gente teve que se adaptar, não teve jeito. E é mais difícil para reaprender do que para aprender. Então, bora lá. Ó, a era da informação, né? Nós estamos na era da informação com mais desinformação que já existiu. Essa é uma crítica minha, é uma fala minha, e baseada em tudo que eu vejo assim, o tempo todo. Como assim, né? A comunicação atual mescla jornalismo tradicional e as plataformas digitais. Então, o jornalismo lá dos anos 80, que pagava... Gente, vocês conhecem alguém hoje que paga assinatura de jornal? Porque eu não conheço mais. Se você conhece alguém que faz isso, essa pessoa é uma em 1 milhão.
Mas no final dos anos 80 até o início dos anos 90, 2000, era um hábito das pessoas assinarem jornal, porque a forma de receber informação era através do jornal, né? Isso no jornal impresso. Aí tinha o jornal TV, né? TV aberta na época também, que também tinha a seguinte situação. Os jornais, eles eram esporádicos. Então, tinha o Jornal da Manhã, tinha o Jornal do Almoço, né? Do horário do almoço, tinha o Jornal do final da tarde, tinha o Jornal da Noite, que era o Jornal Nacional. Da Globo não era o mais famoso, né? Mas também tinha o SBT lá, que no mesmo horário tinha o mesmo padrão de jornal. Mas se você não pegasse a informação ali, só era outro dia, né? Então, às vezes, acontecia alguma coisa à noite, né? Um ataque, sei lá, surpresa, agora vamos pensar agora na guerra, né? Você só saberia disso no outro dia. Não tinha como saber. Ou era vinha aqueles plantão de última hora da Globo, né? Que vinha aquela vinheta que todo mundo tinha medo, porque só quando vinha aquela vinheta a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa, ou alguém morreu, ou alguma coisa muito séria aconteceu. Mas fora isso, só no outro dia, realmente. Então, assim, ó, onde a velocidade da notícia desafia a apuração rigorosa, investigaremos a adaptação de gêneros informativos aos digitais com uma acentuação segundo o novo acordo ortográfico, né? Então, como que esse gênero também se adaptou a isso, ao novo acordo ortográfico. E como que esse desafio da credibilidade, né? Hoje é complicado para você provar algo para as pessoas. Qualquer um pode dizer o contrário. Então, o que é uma notícia, né? O que vende hoje no jornal? Porque pensem, com o advento da tecnologia, da internet, se o jornal não se adaptasse, ele ia morrer. O jornal é uma ferramenta que, com a Revolução Industrial, né, ele criou um boom, uma mudança social gigantesca. Por quê? Porque a informação começou a chegar a mais lugares do que chegava anteriormente. E a informação, meninas, desde sempre, ela é sinônimo de poder. Quem tem informação sempre teve poder a vida, o tempo todo, em qualquer geração, em qualquer era, né? Se a gente pegar ali os textos bíblicos, por exemplo, a própria Bíblia, né? Vamos falar de religiosidade agora, não de religião, não. Mentira, vamos falar de questão histórica. A própria texto bíblico, ele não era de acesso a todos. Quem tinha acesso aos textos bíblicos há, sei lá, séculos atrás, né? Só a Igreja Católica que tinha acesso. Então, quem que poderia falar sobre isso? Ler a Bíblia? Era só o padre. Quem tinha o poder da informação? Era só o padre, dessa parte religiosa, né? Só que, como vocês sabem, texto é questão de interpretação. Às vezes eu leio o mesmo texto e vou ter uma interpretação diferente da de vocês. Então, a notícia contemporânea, fundamentos essenciais. Então, ali, ó, esse jornalzinho que tá ali, ó, a Vitória dos Aliados, olha que legal lá, o Victória, né? O que é o Vitória dos Aliados? Ele tá falando da Segunda Guerra Mundial ali. Deixa eu abrir o site aqui, porque foi assassinado o armístico, guerra, virtude terminada. Kaiser foge para a Holanda, de sorte Fontaine. Tá. Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? Então, ali, a gente tem uma notícia ali da Primeira Guerra Mundial. Eu não consigo ler ali a data, mas... E também os professores de história que me perdoem, mas eu não lembro quando foi a Primeira Guerra Mundial, mas se não me engano foi em 1920. Tem uma distância pouca entre eles. Não vou falar a data exatamente porque para não correr esse risco. Mas esse jornal aqui, que está aqui, ele já não vende mais esse perfil de jornal, né? Então, por que não vende mais? Primeiro, que é o formato dele, né? E segundo, que olha tanto de texto, tanto de informação na mesma página. Não vende. Hoje, quanto mais conciso, melhor. A objetividade e a imparcialidade são pilares buscando o relato factual, distanciando juízos de valor. Então, o primeiro objetivo do gênero notícia, ser objetivo e ser imparcial. Ou seja, não tomar partido nem lado de ninguém.
Como eu disse para vocês ontem, às vezes é difícil a gente ser 100% imparcial, mas o texto jornalístico ele tenta muito fazer isso, né? A estrutura da lead, né? O que é a lead? A lead vou mostrar para vocês depois a pirâmide invertida, mas a lead é as informações básicas, né, que tem no texto jornalístico, que é obrigatório já ter no primeiro parágrafo da notícia, que é quem, o que, onde, quando, por quê e como. Vai responder essa notícia. Então, se vocês forem reparar, a maioria das notícias tem o mesmo padrão no início do primeiro parágrafo. Cidade do interior de São Paulo sofre com um alagamento. Aí vai lá. A cidade tal do interior de São Paulo vem sofrendo com fortes chuvas, causando alagamento, né? Em toda a região da cidade. Cidades vizinhas já estão temendo, né? E vai começando, né? Quando? Por quê? Né? Como? Isso é a lead. E aí a pirâmide invertida organiza o conteúdo apresentando informações mais relevantes no início, prosseguindo com detalhes secundários na ordem. Então, quando ele responde essas 5 perguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas, lá no primeiro parágrafo, nos demais, ele vai só dar mais detalhes. Por que tem a lead no início? Porque se você parar para ler só o primeiro parágrafo, já ganhou a notícia. Você vai ler se você se interessar. Mas o objetivo deles é que você leia pelo menos o primeiro parágrafo. Então, tá ali o objetivo, o que está acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês. Então, tá falando da linguagem, né? A linguagem tem que ser clara, concisa e direta, não vai ter floreios, não vai ter pensamento crítico, assegurando a acessibilidade ao público geral, sem comprometer o rigor gramatical e precisão de fatos. Então, assim, a ideia, por mais que eu veja de vez em quando alguns sites de notícia que não estão pagando redatores legais, que cometem alguns erros gravíssimos de gramática, de regência, né? A maioria segue um padrão muito rigoroso, né? Até porque a imagem da notícia é escrita. Se a escrita estiver mal feita, vai vender o quê, né? Então, aí, ó, estrutura básica da notícia, né? Então, vocês sabem por que é uma pirâmide invertida? Na pirâmide do Egito, a parte mais importante da pirâmide é a base, é o que dá sustentação, né? Então, por exemplo, uma casa também é assim. O alicerce dele ali, a base, a fundação dela é a parte mais importante. Na notícia também, só que a base vem para cima, né? Então, a parte mais importante é o título e o título auxiliar. Por quê? Só vai ler a notícia quem se interessar pelo título. Isso é um fato. Se eu ver lá uma notícia assim, aumento no número de casos de dengue no estado da Bahia, eu vou ler, porque eu moro na Bahia. Mas talvez uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, para ele não faz diferença. Então ele não vai ler, né? Aluno da escola pública do Pará ganha prêmio Nobel. Talvez você leia? Sim, mas talvez não. Depende. Então, o título, a informação principal, precisa conter verbo, né? Uma ação, né? Então, o aluno ganha aumento do número de casos porque é uma ação. Se é uma situação que aconteceu, se eu estou noticiando uma situação que aconteceu, precisa ter uma ação. O título auxiliar, que é o subtítulo ali, que vem ali embaixo, né? Que vai dar alguns outros detalhes também, que é importante. E aí vem a lead, que eu falei para vocês, já no primeiro parágrafo, né? Então vai explicar como aconteceu, quem, onde, por quê, como, né? Como eu já tinha falado, ele vai falar aquelas 6 perguntas lá, ó. O que aconteceu, com quem, quando, onde, por quê, né? Então, se eu pedir para vocês, por exemplo, escrever um parágrafo agora de uma notícia, vocês vão ter que me responder isso daí. Vamos pegar um caso aleatório ali. Vou mostrar uma imagem para vocês, né? Vocês vão ter que escrever a partir daí. Criar isso. Onde aconteceu, como, por quê, com quem aconteceu,
Isso é o primeiro parágrafo. E, né? Isso de ser coerente e coeso, né? As informações têm que se conversar, não é só soltar essa informação. E logo depois disso, vem o contexto e vem as informações adicionais, né? Então, o que seria esse contexto? E essas informações adicionais? É justamente esses detalhes da notícia que só vai ler quem tiver interesse. Não é todo mundo que lê, né? Aí, deixa eu ver aqui para vocês. Antes de prosseguir, eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Na verdade, eu teria que ter mostrado esse vídeo até antes. Mas eu esqueci. É um vídeo do Cortella. Não sei se vocês gostam do Cortella. Tem 2 vídeos, na verdade, para mostrar para vocês. Deixa eu ver. O mundo digital. Depois desse vídeo, tem mais um vídeo. E aí entra da questão da forma que o mundo está lidando com a informação, né? Todo mundo aí está vendo o vídeo. Não está passando o vídeo. Estou vendo se está na tela a imagem do Cortella ali. Esse daí é um vídeo curto, o outro que é um pouquinho mais longo. Vou testar a paciência de vocês, nativos digitais. Se vocês vão conseguir. Acho que o desafio da noite é: vocês conseguirão ver um vídeo de 10 minutos comigo? Prestando atenção nele? Quem vai conseguir diz sim, quem não vai conseguir diz não. Sem julgamentos. É uma pergunta séria, gente. Eu falei dando risada, mas é sério. Vocês vão conseguir prestar atenção em 10 minutos de vídeo? Lembra daquele teste dos 5 minutos sem fazer nada na escola? Que é, veja o vídeo comigo em 10 minutos prestando atenção no vídeo. Vou passar o vídeo do Cortella, depois eu passo o vídeo do... O mundo digital ele não é só uma nova maneira de estar presente. Ele muda a maneira de estar assistindo, aprendendo, compreendendo. Afinal, tecnologia não é só uma ferramenta. A tecnologia, as plataformas digitais, elas alteram o nosso modo de percepção, né, da própria realidade, aceleram essa condição, em alguns momentos até interrompe os modos mais antigos, né, de percepção da vida, mas o mundo digital ele trouxe não só uma potencialização de alcance, como ele trouxe, acima de tudo, né, uma amplificação dessa possibilidade. Isto é, aquilo que antes ficava restrito no espaço, que a gente usualmente chama de sala de aula, mas que tem muitos nomes e pode ser em vários lugares, ele quebra as paredes que estão à volta e aí ganha essa expressividade. O mundo digital ele não é só uma nova maneira. Como eu disse para vocês, esse era um videozinho bem curto, e ele fala sobre não ser só uma nova maneira, né, de ver o mundo, né? Olha o que ele fala aí, ó. De estar presente. Ele muda a maneira de estar assistindo, aprendendo, compreendendo. Ó que legal, ó. Temos uma nova maneira de assistir, aprender e compreender. Quando eu perguntei a questão da idade de vocês, foi justamente sobre isso, né? E aí, logo depois, ele fala o seguinte, que as informações que antes ficavam retidas dentro de uma sala de aula, por exemplo, hoje elas estão, né, expostas. Muitas vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já recebi a seguinte pergunta: professora, você acha que daqui a alguns anos você vai ser necessária na sala de aula? Eu sempre respondo com uma brincadeira. Primeiro, uma brincadeira, né? Eu espero que sim, porque daqui a alguns anos ainda vou ter minhas contas para pagar, né? Mas a realidade é que essa pergunta, normalmente, ela está relacionada não a um ataque. Às vezes vem com um ataque, realmente. Mas na maioria das vezes é um pensamento do aluno do que é o seguinte: se eu pegar hoje o meu telefone, ir lá na inteligência artificial e falar para ela assim, ó, me explica o que é um gênero notícia de forma fácil, objetiva e como se fosse para alguém que não faz ideia do que está acontecendo. Ela vai me explicar. Então, qual que é a diferença, né, de um professor
para uma IA? Aí entra na discussão. A parte, se é que eu posso dizer, por favor, no que eu vou dizer, se pensar no lado positivo, né? Foi horrível o processo, mas um aspecto interessante, vamos colocar de interessante, não positivo, né, no processo da pandemia, foi justamente essa ideia de como é estudar sem um professor, né? E as pessoas entenderam ali na necessidade da educação, de alguém que está ali direcionando, porque o professor já há anos, ele já não é mais o detentor da informação, como ele diz ali. A gente ajuda vocês, a gente pega vocês aqui no ponto A, caminha junto aqui com vocês e daqui a gente, né, dá aquele empurrão para você chegar no ponto B. Aí você chegar, não, é a sua parte na educação. Então, isso já é há muito tempo falado sobre isso, justamente por isso, porque a informação está livre acesso. E aí, quando ele fala muda a forma de assistir, aprender e compreender, a gente começa a repensar justamente sobre isso. Há muita vantagem nessa tecnologia, no avanço tecnológico, muita. Gente, eu nasci numa geração que era a educação especial, por exemplo, que a gente chamava de educação especial, né, que a gente hoje chama de educação inclusiva, era segregado, era separado totalmente do ensino e separado mesmo. A gente não podia brincar, a gente não podia conversar com alguém que fosse deficiente, a gente não podia conviver com eles no mesmo ambiente. Na minha escola tinha até uma sala para eles, mas era separado literalmente. O recreio deles era diferente, o lanche deles era no horário diferente, tudo deles era diferente. Então, falar sobre isso hoje é aberto, né? Muita coisa que era um tabu na minha época, com a informação melhorou. Mas e essa nova forma de assistir, de aprender? Lembra que eu falei para vocês que o adolescente hoje, que a nova geração, que a geração Z, ela aprende de forma diferente? Vou fazer uma pergunta, eu gostaria que só quem tiver aí 17 anos até 20 responda. Que é, como é para vocês estudar, né, ir numa sala de aula e ficar ali ouvindo o professor por 5 aulas seguidas? Vocês conseguem aprender na maioria das aulas de vocês? Sim ou não? Eu tô esperando responder, tá, gente? Por isso eu tô quietinho. Gislaine está respondendo. Fica até fácil de responder o conteúdo, né? Tá, aprender o conteúdo dependendo do professor. Isso é óbvio. Tem uma questão também que é muito interessante, que é a proximidade que você tem com aquela disciplina, né? Isso normalmente quem cria essa proximidade é um professor. Por exemplo, eu sempre gostei de biologia, né? Mas eu sempre detestei educação física. Então, isso era uma questão mais do professor comigo. O professor que eu não tinha muita afinidade com ele, eu acabava, que eu era o mesmo professor do ensino fundamental até o médio, na mesma escola, então não tinha proximidade. Mas eu vou mudar a pergunta agora. Vamos dizer que vocês estão aprendendo sobre o processo de rotação e translação da Terra, né? Lá em ciências, normalmente isso vem lá no 6º ano, um pouco antes, talvez, 5º. E aí, o que seria mais divertido para vocês? Um professor. Como vocês aprenderiam melhor, né? Se a gente tivesse, tem um professor lá que está com um livro didático ensinando vocês, ele está fazendo o melhor que ele pode ali, tá? Desenha no quadro, ele mostra, tenta fazer dinâmica, tenta fazer a melhor forma possível ali com as ferramentas que ele tem. O que é mais fácil? Dessa forma
Ou se a gente tivesse, por exemplo, ali na escola, como ter um centro de observação que a gente conseguisse ver em 3D esse processo, né? Então, eu vou ali ver a Terra girando em torno do próprio eixo, ou a Terra girando em torno, né, do Sol, né, que é o processo de rotação e translação. O que seria mais divertido para vocês? O que vocês acham? A observação, Pro, com certeza. A observação, né? Os dois. É claro que isso depende muito da estrutura da escola, né? E, novamente, também muito do professor. Por exemplo, mesmo Pro em química, sempre a gente vai ver a estrutura molecular, a gente vai ver as reações, mas a partir do momento que o professor ele faz um experimento, ele mostra para a gente acontecendo, fica muito mais fácil de nós compreendermos por aquilo se tornar visível, né? Por exemplo, a física mesmo é algo muito abstrato. Então, quando o professor ele demonstra ali a velocidade, ele demonstra ali com realmente materiais físicos, é como se aquilo criasse forma em nossa mente. E, Então, para mim, fica mais fácil de entender. e às vezes não precisa nem ser algo extraordinário, né? Às vezes eu já vi experimento de físico não, química, de detergente, água, orégano, coloca no prato, passa o detergente no dedo, quando você coloca o dedo no prato, ele abre, né? Vocês já viram isso? É fantástico. A minha filha, esses dias eu fiz também uma garrafinha colorida, aquela balança, né? E é ótimo, né? Eu aprendi sobre esse assunto justamente porque minha professora explicava bem. E claro, tem professor que... Gente, eu dou, assim, os meus pulos para conseguir fazer. Tem professores e professores, né? Eu trabalhei numa escola uma vez que tinha um quadro digital, que na verdade era uma lousa digital, né? Você colocava nos dois quadros, e aí eu conseguia manipular, por exemplo, abrir uma oração, digitava lá no computador, aparecia lá, né? Digital. E eu conseguia manipular, né? Mexer, tirar uma oração, abrir, colocar verbo, conseguia fazer com que os alunos mexessem com a mão mesmo na lousa, né? Então era... Na oração subordinada, para mim, era fantástico, né? Mas era algo que poucos professores usavam. Mas, por exemplo, hoje na escola, esse perfil de videoaula, geração 2000 lá, que tinha, esqueci o nome, que tinha todo dia de manhã, que era uma videoaula chatíssima, hoje não funciona. Hoje a gente precisa de dinamismo, a gente precisa ter uma aula dinâmica, a gente precisa de uma aula que seja objetiva, a gente precisa de uma aula que seja expositiva, mas que também seja variada, porque a forma de pensar mudou. O cérebro hoje, né, da geração Z, ele não consegue se firmar muito tempo no mesmo padrão. Então, é isso que ele está falando. Mudou a forma com que você assiste, com a forma que você aprende, né, com a forma que você compreende. Mudou. A forma de falar hoje. Eu já não posso ser mais o tipo de professor que eu recebi, que é aquele professor extremamente restrito, extremamente certinho, bonitinho, tal, que não falava nada diferente. Eu uso meme nas minhas aulas, eu trago informações do cotidiano, eu vejo séries para colocar séries juvenis, infanto-juvenis. A maioria delas eu não gosto, mas eu assisto para ter o que falar sobre o que falar. Isso tudo é abordagem de ensino, gente. Mas se explicar da forma que a senhora falou, não, seria fantástico. Gislaine, para mim, o meu sonho de escola, se eu tivesse hoje ganhando da Mega Sena, eu ia criar a escola, sabe? Com esse perfil. Tivesse uma sala de ciências, uma sala de física, uma sala de química. Já pensou você ir lá e estudar a questão da velocidade versus tempo? Eu nem lembro as fórmulas de química, de física. E ver isso na prática, de você fazer um cálculo lá e ver uma simulação do que você fez ali no momento que você fez? Se você errar o cálculo, acontece algo errado, sabe? Seria algo fantástico.
Eu teria aprendido física se fosse assim. Aprendi física depois. Não é uma escola, aprendi física estudando para vestibular, né? Tá. Aí agora é aquela hora de ouro que nós vamos ficar 10 minutos, mentira, 11, falando, ouvindo, 11 minutos e 39, hein, gente? O que é o prova do líder lá do Big Brother? Não é nada perder esses 11 minutos. E esse vídeo vai falar justamente sobre as adaptações que o jornal teve que fazer no processo da evolução da tecnologia. Como é que mudou isso? O que mudou? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês depois. Distraídos, sem tempo, cansados, apressados, concentrados, às vezes distraídos, sem tempo, mas sempre informados e nunca desconectados. Segundo o Ibope, em julho de 2009, 36,4 milhões de pessoas eram usuárias da internet no Brasil. Já em 2018, de acordo com uma pesquisa realizada pela TIC Domicílios, um total de 126,9 milhões de pessoas estão conectadas. Hoje a internet faz parte da rotina de mais de 100 milhões de pessoas. Ela torna as coisas mais fáceis e rápidas, possibilitando maior interação com todos, seja em casa, no shopping ou até em ônibus. Por isso, se tornou uma ferramenta indispensável para a disseminação da informação. Com pessoas mais presentes na internet, a busca por notícias na rede tem sido intensa. Por isso, a maneira de passar informações e de fazer o telejornalismo sofreram alterações. Hoje nós vamos acompanhar como esse processo acontece dentro de uma emissora. Antigamente a gente tinha pouco contato com os nossos telespectadores, né? A gente realmente tinha um jornalismo mais fechadinho, assim, mais dava a notícia e não tinha tanto feedback como a gente tem hoje. A primeira coisa que aconteceu nesse processo dessa mudança foi a tirada da bancada, né? A gente tinha uma bancada num cenário do jornal, né, que era o Jornal em Tempo, e aí a gente tirou essa bancada e acabou ficando apenas só no vídeo wall. Então era uma coisa mais conversada, era uma coisa mais movimentada. A era digital tomou conta da comunicação. O mercado não é mais o mesmo. Hoje, a maioria das emissoras e até mesmo outros veículos de comunicação passam por adequações todos os dias para se encaixar nesse momento digital e conquistar seu público online fiel. E a gente vê essa transição muito clara em vários aspectos, inclusive em telejornalismo muito tradicional, que a gente vê já essa modificação, o apresentador, o âncora de telejornais saindo de dentro do estúdio. Esse dinamismo, ele foi necessário por causa da diversificação de programas. Hoje em dia as pessoas escolhem o que querem assistir. Acessibilidade. Estar em qualquer lugar e poder saber de tudo é a vantagem de ter um smartphone em mãos. Notícia imediata é o que todos desejam. Então, para quem correr quando se trata de estar presente profissionalmente na internet? Onde procurar a notícia? E a gente tem as mídias sociais. O que são mídias sociais? São canais de comunicação que as pessoas acabam utilizando para reverberar informações sem ser o que a gente chama de canais de massa, como a TV tradicional, rádio tradicional, né? E é interessante que a gente entenda isso para a gente saber como que se comporta cada ferramenta, né? E saber como que a gente utiliza cada ferramenta dessa. As principais mídias sociais hoje utilizadas pela TV em Tempo são o Facebook e o Instagram. Hoje a gente tem uma presença no Twitter, mas ela é muito mais suave. A gente realmente está mais presente constantemente, diariamente, no Instagram e no Facebook, onde a gente alimenta de diversas formas. Se você pensar num profissional que hoje se coloca como social media, ele é o que vai coordenar geralmente tudo isso, ele vai entender das redes sociais.
Mas se for para falar de blog, ele já não serve tanto, porque ele manja de rede social. E aí eu vou entendendo a necessidade de cada profissional que vai formando esse guarda-chuva. O ideal hoje, para você que trabalha com redes sociais, para você que trabalha com marketing digital, é você ter uma equipe. E cada equipe vai ser responsável por fazer algo. Adotadas pelos veículos de comunicação, os apps, sites e plataformas na internet fazem com que o telejornalismo passe de tradicional para mutável à procura de reinventar-se com novas estratégias. As redes sociais elas são recentes aqui na TV em Tempo, né? Vão fazer 1 ano. E das estratégias que a gente utiliza aqui são transformar o conteúdo que a gente tem em televisão para a rede social. A gente sabe que são perfis diferentes, o público é diferente, e a intenção é chamar esse público que está nas redes sociais para consumir o nosso produto, que é a TV. A gente fala bastante dos quadros que a gente tem, que dão prêmios, a gente chama bastante na rede social para sorteios, para envolvimento com a televisão, com os nossos programas, até com os nossos apresentadores. Então, a gente segue um planejamento que a gente faz mensal e a gente vai, através do social media, fazendo esse planejamento e execução. Hoje eu faço toda a interação, tanto gravo com os apresentadores, repórteres e tudo mais, passo orientação, eu posto e eu recebo também feedback das pessoas. Telespectadores, os verdadeiros culpados do surgimento do jornalismo digital. Buscando uma solução para encontrar os ouvintes na rede, hoje a interação entre repórteres e apresentadores e o público se tornou o ponto-chave na hora de conquistar a audiência. Não existe hoje mais aquela questão do apresentador engessado que tem ali, né? A gente já sabe que ele não é só aquilo. Ali na frente da televisão, do programa, ele está como apresentador do programa, ele está lançando as notícias para o telespectador que está em casa, mas nos bastidores ele é o profissional. Né? Então ele fala besteira, a gente passa mais tempo dentro do trabalho, a gente passa mais tempo dentro da televisão, então as pessoas começam a se identificar com isso. Então a gente percebendo isso, lógico que isso é uma estratégia de marketing, a gente percebendo isso, a gente fica cada vez mais próximo do telespectador e aí tu consegue fidelizar cada vez mais o telespectador dessa forma. Eu vejo a interatividade do público nesse momento digital, em que a gente trabalha com TV, com sinal HD, com sinal que agora também é digital, como uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é extremamente positivo, a gente sabe imediatamente se o assunto que a gente está lidando é um assunto que está agradando ao público ou não, ao mesmo tempo que é positivo, eu também vejo, de certa forma, como em alguns aspectos negativo. Por quê? Porque a gente acaba abrindo o espaço para que as pessoas interajam com a gente ao vivo, simultaneamente, e pode trazer, do outro lado, opiniões que não são críticas divergentes. O telespectador é que faz a notícia, o telespectador é quem é a nossa audiência. A gente trabalha para o nosso telespectador. Se não tiver ninguém me assistindo, eu vou entrar no ar para quê? Para quem? Em pesquisa aplicada a 115 pessoas, mais da metade confirmou que aderiu ao jornalismo digital, apontando melhorias na interação entre o público e apresentadores e na instantaneidade da notícia pela internet. Então trouxe voz para essas pessoas e elas participam ativamente, diariamente. Então as pessoas elas querem ser vistas, elas querem participar, elas querem ter contato, elas querem saber realmente como é, que mundo é esse, o que acontece por detrás da televisão. Como a gente está numa televisão que ela é regional, alcança regionalmente, nós precisamos do Facebook, precisamos do Instagram para conseguir alcançar mais pessoas, para trazer esse público, porque hoje na televisão a gente percebe que há essa interação justamente para isso, para trazer o público que fica muito tempo na internet para a televisão novamente. Câmera virou, de uns tempos para cá, muito mais um telespectador, porque a gente olha e conversa e emite sentimentos e sorri. Então, hoje é muito mais fácil, a gente fica muito mais natural, a gente se sente muito mais à vontade. E quem não tem um número com WhatsApp, um perfil no Instagram, uma conta no Facebook e até mesmo um Twitter? A era digital consegue envolver desde os mais novos aos mais velhos, sem muitas restrições. Eu tenho 25 anos, eu faço parte dessa geração que assiste o conteúdo hoje, que assiste esse conteúdo tanto online quanto pela televisão. Então acho muito bom, até porque não é uma coisa que nós adaptamos, mas é a questão dessa geração hoje, geração que assiste televisão hoje, geração que assiste conteúdo online, é uma geração que pede isso, que pede uma coisa mais dinâmica, pede uma coisa mais alegre. Hoje em dia, por trabalhar, estudar, eu não tenho tanto tempo de ficar na minha casa e assistir um
jornal próprio na televisão. E quando surge uma notícia ou algo que acabou de acontecer, obviamente quando a gente entra no nosso Instagram, é a primeira coisa que nós vemos. Várias páginas e tudo mais. E até quando vai pesquisar algo no Google, aparece vários portais justamente com aquela notícia. E muitas das vezes é assim que eu fico sabendo, ou então quando eu chego em casa, minha mãe me conta algo que ela viu na televisão e rapidamente eu vou e procuro na internet. Hoje a gente consegue atender todas as faixas etárias e a gente também faz esse estudo para que a gente consiga atingir. Enquanto TV, a gente tem essa missão de atingir nosso público, de levar conteúdo, de levar informação. Era só através da televisão, né, dos jornais, que a gente ficava sabendo. Passou tal coisa na televisão ontem e eu não deu para me assistir. Eu posso ligar, a hora que eu acessar a internet, que eu vou procurar, eu consigo encontrar essa notícia que eu queria assistir, que passou antes, ou uma semana, um mês, e eu posso assistir de novo, entendeu? Eu acho que a linguagem hoje ela está mais conversada. A intenção do jornal hoje, a intenção da notícia hoje é fazer com que a gente bata um papo. Nosso propósito é o telespectador entender o conteúdo que está sendo feito, porque senão ele não vai comprar a ideia, né? Então a gente teve que mudar, teve que adaptar justamente para isso, para que o seu João, a Dona Maria, né, eles possam entender aquilo que está sendo passado pela televisão. Quando eu paro realmente para assistir, eu não espero que o jornal seja algo que, meu Deus, que coisa chata, não quero mais assistir. Quando um jornal ele faz algo do tipo de ser mais interativo, mais descontraído, mais leve, ele acaba chamando a atenção de quem é mais velho e também de quem é mais novo. Fazer jornalismo, comunicar, tem tudo a ver com transformações e adaptações constantes. Então, o que esperar do futuro? Esse aumento dos veículos de comunicação, esses aumentos de tecnologia e tudo, a tecnologia vem para facilitar a vida do ser humano. Então é uma tecnologia que a gente está usando a nosso favor. A gente está acompanhando todo esse processo dessas mudanças que estão vendo, essa convergência de mídia e aproveitando isso cada vez de uma forma muito mais abrangente para que a gente possa atender cada vez mais o nosso telespectador e estar cada vez mais próximo dele. O futuro do jornalismo na era das novas tecnologias se baseará no domínio das ferramentas tecnológicas em conjunto com a capacidade de elaboração de um pensamento crítico de consistência que fará a diferença entre os jornalistas e as pessoas comuns que estão distribuindo informação. Olha que interessante esse texto no final, né? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Vocês concordam? Vocês gostaram? O que vocês acharam do vídeo? O que vocês entenderam desse processo, né? E é um vídeo falando sobre esse processo de notícia, né? De uma emissora de TV, né? E, querendo ou não, o SBT, eu acho que eles foram muito visionários nisso daí. O Silvio Santos, eu tinha muitas críticas dele, né? Como pessoa, como muita coisa. Mas nesse contexto ele era muito inteligente, ele soube articular muito bem isso daí, né? Esse processo de evolução. Quando ele fala que, no início do vídeo ele fala que o apresentador já não é mais aquele perfil estático, né? Parado de um telejornal, né? Atrás da mesa ali. A gente ainda tem alguns jornais que tem esse perfil ainda, né? Por exemplo, o Jornal Nacional é uma coisa canônica, né? Atrás da mesa ali falando e tal. Mas mudou, né? O que mudou? Mudou que o telespectador, ele passou de ser só um telespectador para ele ser ativo nessa informação. Então, hoje, ao vivo, alguém pode comentar alguma coisa e falar sobre isso e mudar totalmente, né, a ordem das coisas. O máximo que eu via isso acontecer, o mais próximo disso, na minha época, né, na minha infância, na minha adolescência, era o programa que hoje fizeram um remake, né? Eu não sei se ainda estava acontecendo esse programa, mas era o Linha Direta, né? Que passava uma reportagem sobre, normalmente era um caso chocante, alguma coisa que aconteceu, e aí você tinha um número de telefone que você podia ligar e denunciar. Era o máximo que você tinha de interação entre
público, né? E a TV. Mas o jornal, quando ele fala ali, ó, o futuro do jornalismo na era das novas tecnologias se baseará no domínio das ferramentas tecnológicas. Então, a empresa de notícia hoje que tem esse domínio, que tem uma quantidade significativa de respaldo nas redes sociais, né? Quem viveu a rede social da época lá do finado, lá o Orkut, por exemplo, que tinha o objetivo apenas de juntar as pessoas, hoje o Instagram, o Instagram ele é uma ferramenta de trabalho. As pessoas vivem do Instagram, né? De falar, de trazer informação, de ser influenciador digital, né? Esse termo influenciador digital ele foi criado há pouco tempo. Então, o jornal que conseguiu se adaptar a isso, ele vai conseguir sobreviver, né, à era digital. Então, se baseará no domínio das ferramentas tecnológicas em conjunto com a capacidade de elaboração de pensamento crítico de consistência. Então, quando o jornal conseguir transmitir a ideia de forma crítica, de forma objetiva, de forma consistente, levantar a sua opinião de forma coesa e coerente, de um pensamento crítico consistente, que fará a diferença entre o jornalista e as pessoas comuns que estão distribuindo informação. Justamente, como é que diferencia, por exemplo, eu, professora Franciele, tenho absolutamente zero formação em jornalismo. Eu sei o gênero jornalístico, mas eu não sou jornalista, né? Então, o que diferencia de mim se eu pegar meu telefone hoje, começar a filmar ali notícia e publicar, né? O que diferencia a mim de um jornalista de fato, né? Justamente essa consciência crítica, porque primeiro, o jornal ele não publica qualquer coisa. Um jornal de renome ele não vai publicar qualquer coisa. Ele vai verificar as fontes, vai ver ali. O objetivo da pessoa que grava um vídeo e faz esse comentário é só publicar, só ganhar visualização. Então, quando ele fala ali, por exemplo, que mudou o formato do jornal, de tirar aquela mesa que ficava ali e o jornalista ser mais presente, mais, né, mais direto. Gente, até eu estava comentando isso esses dias. Nós não tínhamos acesso à rede social, por exemplo, de cantor, de ator, não tinha essa possibilidade nos anos 90, 2000, né? O máximo que a gente conseguia de contato com eles era vendo eles na TV, então pra gente era utópico isso, né? E ver um show era o máximo próximo que a gente ia ter do artista. Hoje eles estão mais próximos da gente nesse contexto de estar respondendo, não, que agora não é twittar mais, né? E aí, esse processo também mudou a forma com que o jornal ele vai transmitir essa ideia, né? O que vende hoje, né? Essa velocidade de informação. Acontece, o jornal ele tem que ter a mesma velocidade de publicação. Então, eles trabalham o tempo todo, gente. Pegar uma emissora grande de TV, vai ter gente do jornalismo o tempo todo trabalhando, 24 horas por dia, rodando turno. É redação, é jornal, é edição. Por quê? Porque é o tempo todo chovendo de informação, né? E aí, eu falei bastante. Espero que alguém gostaria de falar uma coisa sobre o vídeo? Tem uma fala de uma menina que eu achei interessante. Ela falou o seguinte. Ela falou, eu não tenho tempo para ver jornal, né? Para assistir jornal. Hoje a minha vida está muito corrida. Vou transmitir uma ideia que eu penso para vocês. Na cabeça de vocês, a gente realmente não tem mais tempo ou a gente não tem mais a vontade de ter tempo? Por quê? Na minha casa hoje, por exemplo, não tem TV. Só não tem. A gente até tinha, até um ano atrás, mas estava sem uso, ninguém ligava, ficava mais de meses sem ligar, a gente simplesmente vendeu. Por quê? Porque a gente perdeu o hábito de assistir TV. A gente até tem um projetor, né? Que a gente usa quando quer assistir um filme, um negócio maior, e a gente coloca e assiste, que para nós ficou bem mais prático, né? Do que ter uma TV.
Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ter uma TV era item obrigatório em qualquer casa brasileira, né? Então, hoje, as pessoas não têm, por exemplo, esse hábito de sentar, né, para assistir. Será que a gente realmente não tem tempo? A Angela disse falta de interesse. Concordo com você. Será que a gente não tem tempo de ler uma notícia? Ou a gente não tem vontade de ler uma notícia porque alguém vai fazer um comentário e vai comentar a notícia? Sabe qual que é o problema disso? Quando a gente só vê o comentário da pessoa, a gente não tem aquela questão crítica de pensar sobre isso. E a minha opinião sobre isso? Porque você está ouvindo a opinião de uma pessoa, né? Então, o tempo é subjetivo. É a mesma coisa que quando alguém fala, eu dou essa desculpa de atividade física, eu não tenho tempo. Será que eu não tenho tempo? Eu não tive ainda a vontade de tentar fazer uma atividade física, porque a atividade física, 15 minutos eu faço na minha casa um exercício aqui, então eu não preciso nem sair de casa, né? Então, o vídeo, ele fala muito sobre o perfil do jornalista, né? Quanta gente tem acesso hoje à internet, à informação, né? Há muita gente. Tenho certeza que todos vocês têm telefone. Tem um celular aí que tem... acredito eu que a maioria deles deve estar me assistindo pelo celular. Não é uma realidade de todo mundo, mas grande parte é, né? E com isso a gente tem acesso a muitas informações muito rápido. E aí, ó, vou falar rápido, gente, porque eu não quero me alongar muito nesses tópicos, não, tá? Então, a reportagem. Qual que é a diferença de notícia para reportagem? Reportagem é um gênero mais profundo. Então, esse videozinho que vocês assistiram é uma reportagem, né? As reportagens normalmente são maiores, né? O texto é maior porque tem mais detalhes, tem entrevista, né? Então, lá, investigação detalhada, diferente da notícia, a reportagem não se esgota no fato imediato. Então, vai ter a lead? Vai ter a lead, mas não só a lead, ele vai trazer muita informação. Então, propondo uma análise profunda dos temas sociais relevantes. Então, vai ser um tema importante, não é toda notícia que vira uma reportagem, né? Toda reportagem normalmente tem notícia, mas não é toda notícia que vira uma reportagem. Por quê? Nem tudo é importante para detalhar, gente. Às vezes, aconteceu ali aumento na gasolina. Talvez não seja importante fazer reportagem sobre isso, detalhadamente sobre isso. Às vezes não, depende da situação. Multiperspectivismo. Esse gênero integra múltiplas fontes, entrevistas, dados estatísticos. Então, ele vai trazer opiniões de várias pessoas. Se vai falar realmente sobre a alta da gasolina, vai falar sobre, vai trazer um economista falando sobre isso, algum especialista da área do combustível, né? Ou alguma pessoa de relações internacionais, porque eu não sei se vocês sabem, mas o preço do combustível, por exemplo, no país, ele não é só organizado, não é só digerido, ele não é só dado pelo Brasil, né? Tem uma questão de influência. Então, por exemplo, essa questão da guerra que está tendo ali no Irã, Iraque e os Estados Unidos está influenciando diretamente a gasolina. Se a gasolina sobe, se o combustível sobe num país que 90% de toda a produção é escoada pelas rodovias, né, são os caminhões que levam, as carretas, logo vai subir. É óbvio, né? Então, liberdade estilística. O repórter possui a maior autonomia criativa. Então, o repórter ele pode fazer o que ele quiser. A gente tem vários perfis de repórter. A gente tem aquele repórter que é sensacionalista, estilo da Atena, estilo, né, o finado... esqueci o nome dele. Mas o da Atena, imagino que vocês sabem quem que é. Tem o jornalista mais, né, divertido. Então, perfil. O texto é frequentemente assinado, refletindo a voz e a pesquisa. Então, né, se for pegar ali uma reportagem da Globo, é diferente do SBT. O perfil é diferente, né? Temporalidade ampliada. Sua relevância não se restringe a quente do dia, possuindo uma vida útil significativamente maior. Exato. Se eu vou falar ali sobre, a guerra... uma reportagem sobre o ataque das Torres Gêmeas. Esse processo que aconteceu, ele é atemporal. A gente vai falar sobre isso até daqui 50 anos, 100 anos, onde a gente vai morrer, e depois a gente vai estar falando sobre isso. Então,
daqui 200 anos pode ser que alguém procure uma reportagem que fale sobre isso. Então, é atemporal, ela é maior a duração do tempo. A notícia não, a notícia é momentânea, né? Ela é aquela coisa da notícia agora, aconteceu agora. Então, recursos visuais e analíticos. Então, infográficos, boxes explicativos, análises contextuais para enriquecer a compreensão. Então, vai usar gráfico, vai usar infográfico, vai usar tabelas, vai usar tudo isso. E aí, eu trouxe essa tabela aqui com a diferença, né, da notícia e da reportagem. Então, o objetivo, informar. Qual que é o objetivo da notícia? Informar fato recrescente. Reportagem, analisar o tema com profundidade. Qual que é a extensão da notícia? Curta e direta. Reportagem, longa e detalhada. Opinião, notícia ausente. Reportagem, interpretativa de dados. Então, há interpretação, sim. Qual que é o foco da notícia? O agora. Qual que é a reportagem? Contextos e causas. Estrutura, né? Qual que é a estrutura? Na notícia tem a lead, a pirâmide invertida. E na reportagem, ela é livre, né? Ela tem ali, até vai ter a lead, mas ela é já mais livre da forma de escrever, né? Alguém levantou a mão? Tamires, pode falar? Pode perguntar? Para mesmo a reportagem, ela possuindo uma liberdade maior, ela continua possuindo a função referencial? Sim. Sim. Sim, por quê? Por mais que ela tenha essa questão de ter essa liberdade de texto, ela ainda é objetiva. Você não vai ver, por exemplo, uma reportagem que vai falar assim para você: sabemos que você pode estar pensando sobre o porquê de eu estar escrevendo isso aqui, fazer uma análise literária, sabe? Não vai ter isso daí, ele vai ser direto. O que é essa livre narrativa? É que eu consigo trazer uma liberdade de falar sobre aquilo, trazer opiniões sobre aquilo, trazer trechos de fala sobre aquilo, sem estar enrijecida no que aconteceu. Então, por exemplo, vamos dizer o foco. A notícia é aumento da gasolina. Né? A gasolina aumentou. Numa notícia, ele vai trazer o que aconteceu. A gasolina aumentou. Por que aconteceu isso? Por causa da guerra lá do Irã e Iraque. Como aconteceu? Com o processo do fechamento eu esqueci do estreito lá, esqueci o nome do estreito que o Iraque fechou lá, gente, me perdoe, mas eu esqueci. Quando aconteceu? Tal dia. Respondeu essas perguntas. Vai trazer ali talvez umas informações. A notícia, a reportagem, eu vou trazer opiniões de especialistas sobre isso, mas ainda vai ser direcionado no assunto. Entende? Sem fazer aquela metalinguística, aquele pensamento. Não é emotivo, não é para você ficar emocionado, muito pelo contrário, é simplesmente para você entender como é que aconteceu aquilo ali. Pode falar, Gislaine. A reportagem tem uma linguagem muito formal, ela precisa ter um formalismo, mas não muito formal, não aquela questão da gramática normativa básica. É formal, do sentido do quê? É muito bem escrito, não vai ter o uso de gírias, de nada desse tipo. Então, ele vai usar a língua padrão. Mas tem uma liberdade de fala mais livre, né? Então, por exemplo, como seria algo formalismo? O aumento da gasolina tem relação direta com a guerra no Iraque. Formal, né? Formalíssimo. Como seria algo mais livre, né? Sabemos que o aumento no combustível traz uma dificuldade, traz desafios para o brasileiro, porque a maior parte da produção, do escoamento, entendeu? Ele é mais livre nesse sentido, mas ainda usa a linguagem formal, no quesito, né, normativo da gramática. Mas um pouco mais livre, né? Justamente por eu poder ter ali a minha opinião sobre dados, fazer a minha análise de dados, trazer a opinião de outras pessoas de fora,
de especialistas e etc. Então, esse quadro aqui, ó, é um quadro interessante para a gente ter em mente, tá? A grande questão é, notícia normalmente é bem curto. Vai ter ali 6 parágrafos no máximo, muito máximo, bem curto, bem objetivo. A reportagem, eu já vi reportagem de mais de 3, 4 laudas de reportagem, né? Bora continuar? Aqui vai falar sobre o gênero entrevista. Eu não vou me focar nisso aqui, não, porque raramente vocês vão ver isso aí no Enem, tá? Eu só trouxe porque é o gênero da esfera jornalística, né? Entrevista, né? A própria entrevista, ela mudou de padrão, né? O perfil também mudou, né? A entrevista jornalística é de gênero textual multifacetado, transcendendo a sua função como mera ferramenta de coleta de dados para consolidar como uma forma de autônoma de comunicação, essencial para a construção de notícias e reportagens aprofundadas. Estruturada tradicionalmente com a introdução do formato ping-pong. O que é esse formato? Eu pergunto, você responde, pergunto, você responde, pergunto, você responde, né? Ou textos editados. Sua eficácia depende de um planejamento rigoroso, incluindo definições de pautas e uma pesquisa. Então, quando vocês verem uma reportagem na TV, normalmente, primeiro, quando a pessoa é convidada para responder essa entrevista, ela tem uma ideia da pauta da entrevista. E aí ela vai ou não dizer se vai ou querer ou não responder certas situações. Então, normalmente, a pauta é dada para essa pessoa antes, ela vai dizer, por exemplo, olha, eu não falo sobre isso, eu não falo sobre aquilo, ou eu respondo isso aqui de boa, isso aqui é tranquilo. E aí tem um cronograma. Por quê? Porque ela precisa estar preparada para responder, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar lá um artista lá, qualquer artista, um artista polêmico aí, me dá um exemplo aí. Qualquer um que vocês acham que é polêmico, que já foi cancelado e etc. Me ajudem a pensar. Quinta-feira à noite. Vou pesquisar aqui no Google, enquanto vocês não me falam exemplo de artista polêmico. Deixa eu ver aqui. Quem vocês preferem? Vamos usar... Quem é Poli, gente? Como se eu soubesse quem é esse Poli. Vou usar a Anitta aqui. Polêmica ela, né? Ela costuma causar ali. A Anitta, ela vai trazer ali para vocês no roteiro de entrevista o que ela vai falar, o que ela não vai falar. O que ela não pode falar, não quer falar. Ela não fala. Né? Eu não vou falar sobre um caso que eu tive, um relacionamento que eu tive da última vez. E aí eles tiram isso da entrevista, né? Basicamente é assim que funcionam as entrevistas. Então, nunca foram daquela questão do improviso. Às vezes sai, porque, por exemplo, estou fazendo uma entrevista aqui com você. Às vezes isso ramifica, né? Por exemplo, nos podcasts é muito assim, né? Estou entrevistando você, estou falando com você, isso vai direcionando para um lado que não estava na pauta. Mas, normalmente, não. No cenário digital, a interatividade assume um novo patamar com a transmissão ao vivo, que permite a participação direta do público do chat. Então, é outra mudança que teve, né? O Neymar é polêmico. Neymar é aquele cara que... Do que ele não falaria, por exemplo? Se eu fosse o Neymar, eu fosse chamado para entrevista, eu não falo sobre a minha não convocação para a Copa, né? A entrevista não precisa ser formal, né? Não necessariamente. Normalmente é mais livre a entrevista. Justamente, traição também. Mas eu acho, Ana, que assim, a traição, acho que ele nem se importa mais. Ele ficaria, acho que o que mais dói nele é não ter sido chamado para a Copa do que ter sido pego traindo alguém.
eu acho, né? Sei lá, pelo que conheço no perfil do Neymar. Curiosidade, Neymar tem a mesma idade que eu e a Lauren. Rapaz, 34 anos esse ano. Então, a entrevista, ela pode ter o formalismo? Pode. Pode ser mais informal? Pode. Depende muito do programa, né? Por exemplo, se eu vou lá falar no sofá com a Fátima Bernardes lá, ainda tem esse programa? Eu não sei como é que é o nome do programa dela, mas tinha, né? É mais informal. É uma conversa. O perfil do programa é justamente ser isso. É ser mais informal, como se estivesse na casa de alguém tomando café. É o mesmo perfil da Ana Maria Braga, né? Por exemplo. Aí tá ali conversando, né? Agora, se é uma reportagem, se é uma entrevista para um programa, por exemplo, um Globo, alguma coisa, aí vai ser mais formal. Depende muito do perfil. Isso também depende se é uma entrevista online, se é escrita, né? Se é publicado em algum blog. Tudo isso depende do perfil da onde está, né? Publicado ou vinculado. Bom, vou continuar aqui. Então, ó, a evolução, né? Como que foi a evolução da notícia aqui? Então, na era do papel, a gente saiu da era do papel, né? Como eu disse para vocês, ali nos anos 90, nos anos 2000, ainda havia muita gente que pagava mensalidade para receber jornal em casa, da mesma forma que a gente paga internet hoje para ter informação, né? Para usar ali, a gente pagava para receber jornal. Por quê? Porque às vezes a notícia na TV ela vinha muito superficial, era só a notícia. Quando a gente queria ver a reportagem, a gente comprava o jornal. Normalmente eu pegava jornal para duas coisas, era para ver o horóscopo e responder as cruzadinhas, era só isso também. Mas primeiro era papel, a hegemonia dos jornais impressos com a periodicidade diária ou semanal, né? Hegemonia, o que é isso? Eram eles que tinham a notícia, eram os jornais, isso antes da TV, né, gente? Bem antes do programa da TV. Então, quem tinha a informação, se vocês viram aquele seriado lá que agora, acho que lançado no passado, a última temporada, que é o Bridgerton, teve um que me perguntou, mas como que as pessoas ficavam esperando tanto assim por um folhetim? Falei, gato, você tem informação hoje onde você quiser. A Idade Média era por folhetins. E não era algo que vocês percebem que lá em Bridgerton era isso, era na alta sociedade que recebia esses folhetins. Né? E da mesma forma, ali o jornal também não era todo mundo que tinha acesso. Então, semanal, diário, estabelecendo a leitura linear como paradigma fundamental para o consumo de notícias. Então, eles seguiam uma linha de pensamento única, sem mudar a forma de escrita, a forma de escrever, a forma de pensar. Fundamental para o consumo de notícia. Este suporte físico foi o alicerce para o gênero tradicional. Então, sei lá, 20 anos atrás, um jornal deveria ter lá suas 10 páginas, às vezes, de notícia. E aí vocês imaginam, né? Porque hoje a gente tem notícia em qualquer ambiente, mas o jornalista, ele tinha que passar amanhã, às vezes ele passava amanhã procurando notícia na rua, e à tarde para digitar, para escrever a notícia, para a impressão do outro dia de manhã. Então a impressão normalmente era à noite. Era um trabalheiro danado, né? Aí veio a época da rádio, depois a TV, que traduziam instantaneamente, né, essa informação, né? A notícia passou a ser veiculada com tempo real, né? Então a gente tinha, por exemplo, reportagem real, ali no tempo real, ali acontecendo as coisas, e transformando a percepção temporal dos acontecimentos da experiência do receptor. Então, era diferente. Por exemplo, se você morasse numa capital, visse uma notícia, uma reportagem ao vivo que estava acontecendo alguma coisa ali perto da sua casa, isso dava um desespero na gente que parecia que o mundo ia acabar. Porque essa notícia estava acontecendo ali, entende? Então, a percepção de tempo era muito, muito surreal. Eu lembro que
teve uma época que teve uma... Não sei se eu não vou explicar para vocês, não, porque foi muito complexo, mas teve uma situação lá em que houve um desastre, uma tragédia entre pai e filho lá na rua da minha casa. E eles fizeram uma reportagem ao vivo, na rua, tipo, 50 metros da minha casa, né? Eu lembro que o meu primo ficou, assim, emocionado. Ele foi lá para aparecer na TV, né? Enfim. E aí veio a era digital, a web 1.0, com a emergência do World Wide Web, famoso www, né? Observamos a transmissão de modelos impressos para o ambiente digital. Então, esse jornal que estava ali no início foi para a era digital, e os portais ambiente digital, os portais de notícia eram, em essência, réplicas digitais de jornal. Então, ao mesmo perfil, igual, você só transferia para o digital, né? Então, não tinha mudança nenhuma, era literalmente jornal, só que no computador, né? E aí veio o 2.0, 3.0, que aí mudou realmente o processo, que aí criou-se o gênero digital, né? O gênero nativo digitais. E aí vem a hipertextualidade, que é a questão da participação do leitor, né, na notícia, na apresentação, críticas, né, o tempo todo. A decisiva de algoritmos. Então, hoje, por exemplo, se tem uma notícia sobre algum cantor da geração Z, vai aparecer no feed de notícias de vocês, muito provavelmente. Por quê? Porque o algoritmo entende que você tem a faixa etária de idade da pessoa que gostaria de ler essa reportagem. E as empresas pagam para isso. Eu não sei se vocês viram a polêmica que teve agora do Pokémon GO. Vocês viram isso? A polêmica do jogo Pokémon GO? Vocês já ouviram falar desse jogo, né? Pelo menos sabe que jogo que eu tô falando. Ele basicamente é um jogo de você, com seu telefone, você sai caçando Pokémon com o telefone ali na rua, né? Até aí, beleza. Só que o Pokémon GO, ele passou anos com esse jogo, mapeando mapas do mundo inteiro. Porque quando você ia com a sua localização ligada, você tirava foto do lugar, você mapeava, você criou algo que o Google Street, é doce. Street, que é aquela plataforma da Google, pagou caro para fazer e a galera fez de graça. E o que o Pokémon fez com essas informações? Vendeu. Então, muita gente estava jogando o jogo e trabalhando de graça para Pokémon GO. Então, as empresas, elas pagam por isso. Aonde é que você anda? Quando é que você vem? Quem é que aí nunca entrou... gente, se já aconteceu de vocês entrarem numa loja de roupa ou de sapato, né? Ou passar perto de um lugar e, de repente, do nada, começar a aparecer propaganda de sapato para vocês na rede social? Isso não é à toa, que o algoritmo entendeu que você passou perto de uma loja. Então, esse algoritmo aí é forte, hoje as empresas pagam caro por isso, né? Hoje, as gerações anteriores tinham medo de mostrar o CPF, porque achavam que as pessoas iam financiar uma casa no nome porque tinha CPF. Hoje, as empresas de tecnologia, eles não querem os seus acesso aos seus dados. Eles querem saber quais são os seus gostos, o que vocês consomem, o que vocês deixam consumir. Quem é que levantou a mão? Ana Júlia? Algo muito interessante também que aconteceu comigo é que eu fui viajar recentemente e começou a aparecer propagandas que eram daquele lugar. E ano passado também, no final do ano, quando eu viajei, aconteceu a mesma coisa. Propaganda de trabalho, propaganda de lojas. Então, eu fiquei assim. Até o clima, né? Eles começam a aparecer, o Google mostra o clima do lugar, tudo isso. Exato. E aí tem um detalhe interessante nisso tudo, Ana Júlia. Como você estava viajando, ela entende que você está passeando, você está fora do seu local de trabalho. E aí, muito provavelmente, as propagandas que aparecem
um restaurante, um passeio, um lugar que vai turístico, algo do tipo, que entende que você está trabalhando. Aparece ali uma notícia de um emprego? Também, mas a grande maioria vai ser focada nisso, porque entende que o algoritmo entende que você está viajando. É algo surreal, gente. A mídia também está usando isso. Os jornais, eles também usam isso. Essa questão do tráfego pago, gente, quem tem empresa aí que já viu, quem trabalha em algum lugar que viu o tráfego pago, como funciona, é justamente isso. Você vai lá colocar lá os critérios. E quem é que você quer alcançar? Públicos de 14, 17 anos. Ele vai publicar nas redes sociais, nas páginas de quem tem 14, 17 anos. Restaurante, sim. Sim. Quando a última vez que eu fui para Porto Seguro, que foi ano passado, justamente na UPT. Foi no evento da UPT, e aí eu fui para Porto Seguro e aproveitei para ficar 2 dias a mais lá em Porto Seguro do evento, para conhecer Porto Seguro. Na verdade, eu queria fazer o turismo histórico, né, do aspas, muita aspas, descobrimento, que na verdade é só quando os portugueses vieram aqui. E a quantidade também de propaganda de compre lá um pacote para passear não sei aonde. E eu tinha horas na cidade, né? É loucura, gente, mas é isso. Então, é a convergência de mídia, né? Como ele disse no vídeo, hoje a gente precisa, o jornal ele precisa ter acesso ao telespectador dele. E, gente, é um negócio tão interessante que esses dias eu estava vendo o seguinte, hoje, tá, um comentário que eu fiz, né? Qual que é a ideia do influenciador digital hoje, por exemplo? O influenciador digital, ele vende a imagem dele, certo? Então, beleza. O influenciador vende a imagem dele, qualquer coisa que ele faz fora do padrão social, que a galera entende como social, ele vai ser atacado. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que, por exemplo, a gente tem que aprender a separar a obra do artista. Né? É muito complicada essa ideia, eu tenho minhas ressalvas sobre esse processo de cancelamento. Por exemplo, eu estava vendo um influenciador esses dias, né? Estava vendo um processo lá de que ele ajuda as pessoas, né? O objetivo dele é esse, ele constrói casa para quem precisa, leva cesta básica para quem precisa, etc. Só que o que acontece com esse processo, ele traiu a esposa e aí estão começando a cancelar ele. E eu fiquei pensando, uma pessoa que vive da imagem, ele tem que ser muito criterioso no que ele vai fazer, como ele vai fazer, porque ele corre risco de ser cancelado. Eu não estou falando que é certo, não está certo, mas ele tem que tomar mais cuidado ainda de não fazer o que é errado, justamente porque ele está vendendo a imagem dele. É certo, não? A última vez que eu vi um processo de cancelamento que eu fiquei extremamente horrorizada foi com a Carol Conká, que foi no Big Brother no ano passado. Gente, cancelaram a mãe dela, a irmã dela, porque esse povo tem a ver com o que ela fez. Não tem nada, né? É isso. Vamos... Então, a gente tem os gêneros nativos digitais, que isso aqui só veio com o advento da internet, né? Blog, que é algo... Vocês usam blog? Porque eu tinha um blog, mas acho que... Não sei se vocês usam mais, né? Então, mas o que era um blog, né? O blog era mais informal, a gente gostava de blog por isso, porque não tinha aquela necessidade de falar exatamente certinho, né? E o uso da primeira pessoa, porque é a minha opinião, né? Aí depois do blog veio o vlog, que agora é tendência, né? Já era tendência há tempos atrás, o YouTube, que diga, né? Que eu diga, os youtubers já ganham dinheiro com a visualização há muito tempo, mas era muito mais difícil, eu acho, viralizar na época do YouTube do que agora, por exemplo, nas outras plataformas, TikTok, Kawaii, Instagram, eu acho, né? Mas esse gênero prioriza a informação transmitida em vídeo, com fonte em ênfase na personalidade do criador. Então, cada vlog tem um conteúdo específico. Tem vlog de tudo, né, gente? De tudo. É impressionante. Eu vejo a galera... O que eu vi esses dias que eu fiquei horrorizada? Uma menina que tinha não sei quantos mil seguidores e o conteúdo dela é fazer bolo de terra.
Eu fiquei abismada. Falei, mas tem gente que consome isso aí, tem público para todo mundo, né? Literalmente fazer bolo de terra. E aí ela recebe pedido de bolo, faz um bolo de morango para mim, um bolo de chocolate, um bolo de dois andares, né? Agora eu vi que viralizou, por exemplo, tá viralizando a tal das novelinhas das frutas. Vocês estão acompanhando as novelinhas das frutas? Eu fiquei sabendo porque eu não sei o que eu estava conversando com um aluno meu. Ah, tá. Eu falei que eu tinha que comprar um abacate para levar na escola da minha filha, que ela ia ter o dia da fruta. E aí eu precisava comprar um abacate, por isso que eu não podia dar atenção para ele naquele momento. E foi, tia, você tá comendo abacate? Eu falei, uai, entendi, não? Aí ele, não, mas o abacatudo não sei o quê. Oi? Aí eu fui procurar para saber o que é e descobri que tem essas frutas. Tem de joias também, tem joias, pedras, né, o diamante e a bijuteria. Tem chocolate. Gente, tem conteúdo para tudo, né? Post em rede social. O Facebook, por exemplo, ele vende muito, né? No Facebook, com post. Acho que você quer comprar alguma coisa, você pode achar mais fácil no Facebook do que no Instagram. E a microgêneros, né, que exigem síntese dos estratégias do hashtags para maximizar a disseminação, né? Então, você tem que ser assertivo na sua hashtag, né? Senão você talvez não alcance todo mundo. Eu ouvi uma coisa esses dias numa reunião de pais de uma mãe que eu achei muito interessante, justamente sobre os gêneros digitais. Ela falou assim para mim: hoje é mais válido você parecer do que você ser, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, eu não tenho rede social de profissional, né? De divulgar trabalho, essas coisas. Por quê? Meu método de divulgação, para mim, primeiro que eu não tenho intenção nenhuma de viralizar em rede social nenhuma. Segundo que a minha ideia não é vender o meu trabalho numa rede social, mas é vender o meu trabalho no meu dia a dia. O mais importante para mim é que vocês entendam o que eu estou falando. Não é parecer, né? Mas hoje é parecer. Então, por exemplo, você vai no médico. Tem gente que só vai no médico se ele for renomado no Instagram. Se ele tiver uma quantidade legal de seguidores, se ele tiver uma quantidade legal de Reels falando sobre ele. Se não tiver um número legal, não vai no médico, não vai naquele médico. Então, e vai ver, às vezes, porque ele tem 100 mil seguidores, ele é um excelente influenciador. Tem 500 mil seguidores, ele é um bom influenciador. Mas ele é um bom médico? Então, é por isso que ela falou do hoje, a gente tem o parecer. É mais vantajoso você parecer do que você ser, né? Esses gêneros aqui, vocês usam com frequência? Vocês fazem vlogs? Vocês fazem posts em redes sociais? Vocês usam blogs? Gislaine disse que não. Ninguém usa. Ninguém faz nenhum vlogzinho de vez em quando do dia a dia. Eu fiz uma época, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo que deu, acho que foi 70 mil visualizações, que para mim foi um marco, né? Eu nem entendi o que aconteceu. E aí, a galera tá respondendo. Deixa eu ver. Vocês usam isso aí? Vocês usam vlog? Post de rede social? Porque, assim, o Enem também tem análise desses conteúdos, viu, gente? Estejam preparados para encontrar transcrições ali de vídeos, de vlogs, de influenciadores digitais. Porque é um gênero textual, gente. Fazer uma crítica sobre isso. Talvez tema de redação do Enem. Por que não? Os desafios dos nativos digitais no compartilhamento de ideias, por exemplo.
Então, ô Gisane, eu também não uso, não. Meu Instagram acho que deve ter uns 100 seguidores e 99 deles ou é familiar ou é algum colega de trabalho que eu passei durante a minha vida. Os outros 10 são algum aluno que passou, que eu não percebi, que eu já aceitei no Instagram. E aí vem o fenômeno do podcast, né? Vocês ouvem podcast? Podcast eu escuto mais. Eu escutava mais quando eu trabalhava mais longe, que daí eu colocava podcast para ir ouvindo, né, durante o trabalho. Mas agora que eu trabalho 5 minutos moro a 5 minutos do trabalho, mas eu escuto, né? Então, ele foi uma evolução do rádio, né? O perfil, se você parar para pensar, é bem parecido. É o microfone, o cara ali, né, fazendo entrevista, as duas pessoas, e mais uma pessoa ou outra entrevistando, né? Sendo entrevistado. Então, o podcast emerge da evolução do rádio no ambiente on demand, destacando-se no jornalismo, né? Então, uma sessão e impulsionando pela conveniência. Então, né, eu posso ver e eu posso só ouvir também, né, o podcast. Do consumo assíncrono. O que é assíncrono? Não precisa ser necessariamente no mesmo momento que está acontecendo, né? Pode ser em outro momento. Por exemplo, pode pensar, eu gostava muito de ouvir o podcast do Mano Brown, Mano a Mano, que ele falava de uns temas muito pertinentes. Racismo, homofobia, política, né? Questões sociais, desenvolvimento social, crítica, muita coisa. Então, eu gostava de ouvir muita coisa que ele falava, até para eu criar minha própria linha de pensamento. Então, eu ouvia indo trabalhar, quando eu trabalhava longe de casa. Permitindo aprofundamento dos debates que foge das limitações do tempo da TV. O próprio a rádio, ela tinha o perfil do seguinte: quem comandava a entrevista era o entrevistador. Então, ele fazia pergunta e aquele ping-pong, né? Fazia pergunta, o entrevistado respondia. O podcast, ele já vai além disso, porque normalmente quem direciona a entrevista é o entrevistado. Quem fala mais é o entrevistado do que o entrevistador, né? Então, a TV, aprofundamento dos debates que fogem às limitações do tempo, a TV da rádio tradicional. Além disso, a capacidade de storyline, através de design sonoro, cria uma imersão, impor especialmente umas narrativas investigativas como a de True Crime ou política. Então, o que é storytime? Né? Essa ramificação de ideias. Né? O podcast, o objetivo dele é justamente isso, trazer essa ideia de impessoal, de casual, né? Tanto é que normalmente o ambiente é assim, é uma mesa, normalmente um microfone, mas é algo mais impessoal, né? Ali frente a frente, e aí traz essa questão sonora também, mas o objetivo é deixar o entrevistado tranquilo, né? Relaxado, para que ele fale e converse como se estivesse falando realmente com uma pessoa próxima. E aí, faltam 5 minutos para o final da nossa aula. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Eu vou só terminar falando sobre isso aqui, ó, a era da desinformação, porque, como eu disse para vocês, né, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre fake news. Né? Gente, o que eu vou falar aqui vai muito além não tem, na verdade, nenhuma relação com partido político, né? Mas é uma crítica que eu ouvi, que eu li num jornal inglês. Tá? Quem me mandou foi um amigo meu, que é professor numa universidade americana, e ele me mandou essa reportagem, então vai além de questão política, tá? Mas ele falou justamente nessa reportagem sobre a visão do mundo nas eleições de 2018, como as eleições do Brasil que foram realizadas através da fake news, né? Que a fake news influenciou nas eleições. E, gente, querendo ou não,
é muito influenciável, né? Então, qual que é o maior desafio da desinformação, da era da desinformação? Como é que pode a geração que mais tem acesso à informação também ser a geração que tem mais desinformação? Justamente porque fica muito fácil de ter, né? Então, qualquer um pode dizer. A facilidade e a velocidade da publicação digital trouxeram consigo o complexo desafio da desinformação, um fenômeno que ameaça a confiabilidade do fluxo de informação. Então, hoje a gente tem que duvidar de tudo. A gente sempre tem que duvidar de tudo, mas hoje mais ainda. Duvide de tudo. Gente, já vi escola que um aluno conseguiu cancelar a aula da semana, não, do dia. Olha, eu tinha que parabenizar internamente, né? Mas ele conseguiu levar uma fake news tão à frente que a escola inteira não foi na escola. Então, se ele conseguiu num ambiente social que é mais restrito, que é uma escola, mas a escola é grande, professor. Mas com relação a uma cidade, por exemplo, é bem menor, né? Qualquer um pode conseguir qualquer coisa. Velocidade da informação, pós-verdade, caracteriza por um cenário onde apelos emocionais e crenças pessoais superam a objetividade dos fatos da informação da opinião pública. Vende, história triste vende, gente. Como eu disse para vocês no vídeo meu que viralizou, eu fiz um vídeo falando sobre a minha história, que é órfã de mãe e tal, mas é por quê? Porque era o aniversário de morte da minha mãe e eu queria fazer um vídeo bonitinho falando sobre isso, mas era para publicar, assim, para as pessoas que me conhecem, não era, a intenção não foi viralizar. Gente, de um dia para outro tinha 40 mil pessoas que viram. Gente, que absurdo, esse povo vende, história triste vende, né? E quanta galera comentando porque se sentiu, porque se espelha, né? Então, hoje, uma história triste vende mais, né? Crenças superam a objetividade dos fatos. Essa pessoa que vende como coitadinho, eu postei no TikTok com os meus 10 seguidores na época. E aí, você pega uma verdade, por exemplo, eu já vi casos de influenciador que fingia ter Tourette, né? Que aquela... Gente, quem conhece alguém que tem Tourette é muito desafiador. E provar que quando provaram que esse cara, que essa pessoa não tinha realmente essa síndrome, cara, foi difícil, né? Porque justamente, né? Muita gente ali acreditando na história dele. Câmaras de eco chambers, ambientes digitais onde os algoritmos filtram informações, expondo o usuário apenas a conteúdos que reforçam as suas visões preexistentes. Então, hoje em dia, é difícil. Mesmo conteúdo que você vê, às vezes, eu tenho preocupação de, por exemplo, TikTok, né? TikTok é 2 propagandas e uma bet. É algo sobre alguma bet ali, alguma jogos, né? Então, você fica presa àquele tipo de conteúdo. Às vezes você quer ver alguma coisa diferente, você não tem. Você tem que pesquisar para ver, senão você não vê, né? Só para terminar aqui, a última que é... Peraí. Checagem de fatos, uma resposta crucial manifestada em gêneros jornalísticos dedicados exclusivamente à verificação de veracidade de conteúdos, virais, disseminações e correções. Deveria ter, mas toda rede social deveria ter uma... Como tem lá hoje, essa imagem foi criada por IA, deveria ter, esse conteúdo é considerado um fake news, né? Essa verificação rápida. As pessoas estão conseguindo burlar isso muito rápido. Não está conseguindo combater isso na mesma velocidade, né? Casa de aposta. Gente, cada 2 vídeos que eu vejo tem uma propaganda na casa de aposta. Eu nunca baixei um aplicativo desse. Por quê? Só por quê? Que eu tenho minha casa dos meus 30 anos. Vocês acham que talvez eu tenha necessidade de jogar? Não quero. Gente, eu vou finalizar a aula. Porque senão eu fico falando sobre isso há muito tempo. Eu sei que vocês têm muito para fazer. Mas bom descanso para vocês.
A UPT lá na Classroom tá vigente. Entrem lá, entra na sala. Eu vou começar a postar ali, tá? Vou subir já os slides de hoje lá, os outros 2 que eu fiz, vão estar lá. E aí, pode falar, Tamires. Ontem a senhora passou uma atividade para enviar para a senhora por lá? Pode enviar por lá. Pronto, tá certo. Pode enviar por lá que eu vejo, tá? Assim que você enviar, a gente recebe a notificação no celular aqui e eu vejo. Tá bom, gente? Beijão para vocês. Boa noite, bom descanso. Deus abençoe a vida de vocês. Ô, professora, a senhora enviou no WhatsApp a senha da sala de aula? O link não é o código da sala, né? Eu não sei se eu tenho acesso a essa sala, eu vou verificar. É esse grupo. Porque às vezes eu também sou bloqueada de publicar no grupo, às vezes é só quem é coordenador, sabe? De área que pode publicar. Mas se vocês conseguem publicar lá? Não sei, vocês puderem compartilhar alguma coisa lá? Ou é fechado o grupo? Para mim, o grupo tá aberto. Tá aberto? Se vocês puderem compartilhar a sala, eu copiar aqui de novo. Esse é o link da sala. E esse é o código da sala. Pois é, Nailton, acho que para mim também está fechado. Eu vou verificar. São muitos grupos, gente. Só de escola eu devo ter uns 30 grupos. Eu não dou conta de ver tudo isso. Até hoje tem grupo que eu tô fechado e eu precisava estar liberado. Mas, gente, beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bom descanso. Semana que vem sem falta, no mesmo horário. E é isso aí. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tchau, professora. Boa noite.